Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com algoritmos no Weka, né, que é o software utilizado para mineração de dados, né, para descoberta de conhecimento em base de dados. Hoje vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o Navy Bayes. Tá bem, pessoal? O Weka tem vários classificadores Bayesianos, tá? O básico assim que a gente pode falar sobre o Navy Bayes é que os classificadores Bayesianos são classificadores estatísticos, tá? Fundamentados no teorema de Bayes. Tá? Quem já trabalhou com estatística um pouquinho mais avançado ou vai trabalhar futuramente, né? Provavelmente vai ouvir falar desse teorema, o teorema de Bayes. O que mais que a gente pode falar sobre ele aqui? Usado também para predizer a probabilidade de persistência de um objeto a determinada classe. Tá? Ah, a gente tem também que estudos, né, indicam que o algoritmo simples de classificação bayesiana, conhecido como Naive Bayes, né, possui um desempenho comparável a redes neurais artificiais e árvores de decisão para alguns problemas, tá, pessoal? Isso que não é genérico, a gente não pode comparar para todos, é para alguns problemas. Esses estudos aqui eu separei um artigo que fala algo a respeito, tá? Que é o artigo Machine Learning Neural and Statistical Classification, tá? Então, um artigo do Taylor que ele faz essa comparação aí, quem quiser dar uma procurada na internet aí. Machine Learning Neural and Statistical Classification, tá? O que mais que a gente pode falar sobre os classificadores Naive Bayes? É que eles assumem que o efeito do valor de um atributo em uma dada classe é independente dos valores dos outros atributos, ou seja, eles não têm correlação, tá? E essa premissa é denominada de independência condicional da classe, ou do inglês Class Condition Independence, e tem por objetivo, né, simplificar os cálculos. E é por causa dela que o algoritmo recebe o nome de Naive. Tá bem, pessoal? Então deixa eu abrir aqui o terminal aqui para a gente rodar o nosso ECA, né? O ECA 3. Aqui. Opa. Faltou o quê? Faltou o CD, né? Comandinho básico aqui para a gente navegar nos diretórios do Linux, tá? Vai rodar Java menos jar weka.jar. Tá. Se vocês abrirem lá os arquivos do Java, se vocês clicarem direto aqui, dois cliques em cima de weka.jar, ele vai executar também, tá? Então vamos abrir aqui, Explore. Vamos abrir aqui. Vamos trabalhar com alguns arquivos que a gente já tem lá, né, separado. Arquivos. O que a gente pode trabalhar aqui? O que a gente não viu ainda? Vamos trabalhar com esse aqui, risco de crédito. Aqui. Tá bem, pessoal? Então esse arquivo aqui é um arquivinho bem básico aqui, com 5 atributos e 14 instâncias, né? Então o que ele tem? Tem o histórico do crédito, boa, desconhecida e ruim, a dívida, alta e baixa, a garantia, né, nenhuma adequada, e a renda. Então se é de 0 a 15, de 15 a 35 e acima de 35. Isso aqui seria o salário, né? E a gente quer prever a nossa classe risco. Então, se o risco é alto, moderado ou baixo, então vai conceder um empréstimo, né? E baseado nessas características aqui, histórico do crédito, dívida, garantia e renda, vocês vão fazer um apanhado dessas características do indivíduo que está solicitando empréstimo e vão fazer uma análise se o risco é alto, moderado ou baixo, tá? Então vamos abrir Classify aqui. Em Choose, a gente tem um diretório aqui, tá? Que ele é específico para algoritmos bayesianos, tá? Então a gente vai utilizar aqui o Naive Bayes.
Navy Bias, já está selecionado ali. Vamos apenas dar um start aqui para rodar. Ele rodou bem rápido, né? Então aqui a gente teve uma acurácia aqui, pessoal, olha, de 71% da base, ele acertou 71% e errou 28%. Classificou corretamente 10 e incorretamente 4. Se a gente vir aqui embaixo, dar uma olhadinha na matriz de confusão, tá? Então classificou 5 corretamente, que são alto, ele classificou como alto, né, o risco, né, risco alto, e um que seria risco alto, ele classificou como risco baixo, tá? O risco moderado, ele não acertou nenhuma, né? Ele classificou 2 como alto e 5 como baixo. E 1 como baixo, tá? E o risco baixo classificou 5 como baixo, tá? Ele acertou todos os baixos. Se vocês virem aqui em cima, tá? Por que ali na descrição do algoritmo eu falei que ele trabalha com uma tabela de probabilidades? Porque ele gera uma tabelinha para vocês aqui, ó. Então aqui vocês têm a classe, né? Então alto, moderado e baixo, tá? E aqui vocês têm os atributos. Então o crédito, o histórico do crédito, né? Boa, desconhecida, ruim, dívida, alta, baixa, garantia, nenhuma, adequada e a renda. E ele gera uma tabelinha para vocês com a quantidade que ele colocou. Então, histórico para bom, né? Boa, ele colocou alto, para o risco alto 2, para desconhecido 3 e para ruim 4. E assim ele vai dividindo os valores, tá? Então é interessante vocês darem uma analisada isso aqui. Se a gente der uma olhada nesse arquivo aqui, vocês vão ver que ele é todo nominal, tá? Se vocês pegarem um arquivo que for numérico, os tipos, tá, e a classe, ele vai dar essa tabela aqui, tá? Ele vai calcular um pouquinho diferente. Aqui só tá as quantidades que ele colocou, né? A quantidade que ele classificou baseado no histórico bom, desconhecido, ruim, na dívida alta, baixa, na garantia nenhuma, adequada, renda, tá? Então ele vai dividindo as quantidades, que são essas quantidades que tem aqui, ó. Quantidade 6, tá? 11, 13, e ele vai jogando conforme o algoritmo calculou, tá? Vamos abrir outro arquivo aqui para eu mostrar para vocês como é que ele se comporta. Vou abrir esse arquivo ladder aqui, ó. Tá? Esse arquivo aqui ele tem 20 mil registros, já é um arquivo bem maior, né? E ele tem 17 atributos, tá? O que acontece nesse arquivo? Esse arquivo ele tem algumas características. E a minha classe final, lá, minha classe meta, tá? O que eu quero classificar? Eu quero classificar as letras, tá? Então, com base nas características, altura, largura, comprimento, tá? Tem várias características aqui, ó. São 16 características, tá? Com base nessas características, eu quero classificar as letras. Se a letra é A, se a letra é B, se a letra é C, se a letra é D, tá? Então, eu quero fazer uma classificação de letras. Seria do alfabeto, né? Então, vocês podem ver que a descrição aqui, ó, é tudo numeric, tá? Olha lá, tudo numeric. Tá bem? Então, vou vir aqui em Classify. Tá aqui o class, né? Vou rodar ele aqui. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele é um arquivo um pouquinho maior, né? 20 mil registros, né? Ok, ele rodou aqui, ó. Pode ver a matriz de confusão, ó. Dá para notar bem a diagonal principal aqui, ó, que são os valores que ele classificou corretamente, né? Mas dá para ver que teve muito erro, né? Então se a gente puxar um pouquinho mais para cima aqui, vamos ver, ó, ele acertou, classificou 64% da base, ele classificou corretamente e incorretamente 35%, aproximado 35, né? Quase 36. E classificou 12.823 registros corretamente e incorretamente 7.177. Tá? A tabela que ele gera, a tabela de probabilidades quando é numérica, é diferente. Como os atributos são numéricos, né, o que ele faz? Ele calcula a média. Então aqui a gente tem a classe, né, A, B, C, D, E, F, G, as letras, né, que pertencem à classe. E aqui as características dos atributos, né? Então o que ele faz? Ele calcula a média, o desvio padrão, né?
a somatório, tá? E a precisão, tá? Então ele fornece essa tabela um pouquinho diferente, tá? Aí os cálculos que ele realiza quando é numérica é um pouquinho também mais complexos, tá? Então eu não vou entrar no detalhe aqui sobre a parte de cálculo do algoritmo, como que ele funciona. Então eu sugiro vocês darem uma olhada aí nos livros do professor Fernando Amaral, que tem vários estudos aí, livros publicados na área de mineração, tem canal no YouTube aí também. Procurem ele lá no LinkedIn, tá? Ele está sempre presente lá também. Então ele tem um material sobre Navy Buys. Também tem um livro muito bom que é a Introdução à Mineração de Dados do Leandro Nunes de Castro e Daniel Gomes Ferraz, tá? Um livro muito bom também. E para quem quiser conhecer mais, assim, um pouquinho mais a fundo, assim, tem um livro da Katia Facelli, da Ana Carolina Lorena, João Gama e o André Carvalho, que é Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizagem de máquina. Também muito bom o livro, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do algoritmo, funcionamento dele, sugiro dar uma olhada nisso aí. O que a gente tem também que a gente pode dar uma olhadinha aqui? A gente pode clicar aqui, ó. Então tem algumas propriedades aqui que a gente pode alterar. Então se vocês querem saber o que é cada uma dessas aqui, cliquem em More aqui, ó. Tem uma sinapse. Ó. Aqui tem mais informações aqui sobre o Navy, classificadores Navy Bytes, pode ser obtido no artigo, né, de George, John e Pat, tá? Vamos ver. Estimativa de distribuições contínuas em classificadores Navy Bytes, tá? Então dê uma olhadinha nesse artigo aqui, a conferência de inteligência artificial em São Mateus, páginas 338 a 345, 1995. Tá? E aqui tem uma descrição das opções aqui, ó. Depois vocês dão uma olhadinha. Inclusive aqui, ó. Então vocês podem também discretizar. Ele discretiza automático os dados de você se for preciso. Então seta para true aqui que ele faz a discretização dos dados. Quem não souber o que é discretização, aí pode dar mais uma olhadinha também, né? Uma alteração, uma coisa que vocês podem mudar também aqui, vocês podem citar aqui que ele mostra no formato antigo, como era mostrado nas versões anteriores do ECA. Então, set para true, tá vendo quando ele mostra a tabela aqui? Ele mostra desse jeito aqui, ó. Tá? Então, uma tabelinha às vezes pode ficar um pouquinho difícil de visualização, tá? Então, vou rodar de novo aqui com aquela outra propriedade. Olha como ele mostra as informações agora. Tá rodando aqui, vou esperar terminar. Tá aqui a matriz de confusão. Agora ele mostra desse jeito aqui, ó. Quando são muitos atributos, tá? E a classe também, se a classe também é grande, aí seria interessante mudar ali para vocês terem uma visualização melhor dos dados, tá? Então ficou um pouquinho diferente. Outra coisa que a gente pode mudar aqui também, eu vou setar para false aqui, tá? É mudar o estimador. Então aqui vocês podem usar o use kernel estimator, tá? Então ele usa a distribuição normal dos dados, tá? E quando você seta para tu, ele deixa de usar a distribuição normal e passa a usar do kernel, o estimador do kernel, tá? Sugiro que vocês deem uma estudadinha sobre isso também. E aí só para como é importante vocês fazerem testes, né? Mudando esses parâmetros e conferindo. Lembre que a tarefa de descoberta de conhecimento não é simplesmente chegar e aplicar o algoritmo, né? Vocês têm que mudar os parâmetros, testarem várias vezes com o conjunto para ver qual é o melhor resultado para vocês ou para o especialista do negócio, né? Vocês vão apresentar os resultados e vão ver. Olha, aqui já teve a diferença, ó. 74%. Só de mudar o tipo da distribuição. A gente setou para o kernel, ó, 64, 10% a mais. Só de mudar a forma que estava usando distribuição normal e a gente passou a usar o kernel. Ó, teve um ganho bem significativo. Vamos dar uma olhadinha na matriz de confusão aqui, ó. Ó, dá para ver uma leve diferença, né? Vou pegar um índice aqui, ó. Esse aqui ele classificou errado, ó. O que é esse aqui? Esse aqui é a letra H,
que ele classificou como sendo X, tá? Ele 111 letras eram H e ele classificou como sendo X. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro aqui para ver uma coisa. H e X. Olha a quantidade que ele errou apenas. 3. Foi uma melhora bem significativa, assim, em termos gerais, né? Então sugiro vocês a mudarem alguns parâmetros aí e fazerem alguns testes, tá? Eu vou setar para falso, deixar como estava o padrão aqui, né? Você sempre dá uma estudada nisso aqui, tá bem, pessoal? Vamos ver se a gente pode mudar alguma coisa aqui. Choose AT. Eu gosto sempre de mudar essa opção aqui, deixar template para a gente poder visualizar, né? Às vezes a gente tem umas informações bem interessantes. Então tá rodando aqui, ó. Tá rodando a validação cruzada aqui nas partições que ele está fazendo, ó. Tá testando e validando, tá? Então terminou agora aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, já trouxe as informações a mais aqui, ó. Então aqui os valores, né? E o que eram os previstos e o que era o atual, né? E o que ele previu. Então a gente tem as letras aqui, as atuais, que era previsto, o que ele previu e o erro. Então a gente tem a letra O aqui, ó, e a gente consegue ver o que ele, ó, as instâncias, o atual, que era O, previu como o erro, tá? Então aqui era a O, a segunda aqui, ó, era O, ele classificou como K. Então teve um erro também aqui, ó. O erro de predição. Era O, ele classificou como W aqui, ó. Então vocês podem ter umas informações a mais aqui que vocês podem utilizar nos trabalhos de vocês. Tá bem, pessoal? Então se a gente vai fazer mais um teste aqui, senão o videozinho vai ficar um pouco grande. Mas vamos usar um aqui bem pequenininho aqui. Teste. Play tênis, vamos usar esse aqui, ó. Então esse aqui é aquele para dizer se a pessoa vai jogar ou não vai jogar, né? Nos primeiros vídeos a gente já viu isso aqui. Então vamos rodar aqui só para ter umas informações, né? Ó, ele foi bem malzinho nesse aqui, né? Então 57% da base só ele acertou e errou 42%. Então ele classificou 8 corretamente e 6 incorretamente. A matriz de confusão a gente pode ver aqui, ó, a matriz pequena, porque é só yes e no, né? Então, 7 ele classificou corretamente, era o yes, ele classificou como yes, e 2 era yes, ele classificou como no, que não joga. E no ele errou bastante, né? Ele classificou apenas um não como não, que é no, e classificou 4 nãos como sim, como yes. Então aqui nesse aqui ele se comportou mal. Não se comportou mal, né? Teve um desempenho não muito satisfatório. Mas o desempenho, a não ser que você seja o especialista do negócio, quem vai dizer se satisfaz as condições do negócio ou não é o especialista do negócio, né? Então aqui aquelas informações a mais que a gente setou aqui em plain text. Então aqui, ó, era no, ele classificou como yes. Yes classificou como yes, no classificou como yes, yes. Então vocês podem fazer essas contagens aqui. E aqui é a tabela de probabilidades que ele gera, que esse algoritmo gera. Tá? Então, como os atributos também aqui e a classe são tudo nominais, né? Então ele vai só pegar os valores e colocar como que ele classificou aqui, ó. Tá? Então isso aqui vocês podem usar nos trabalhos de vocês também. Tá bem, pessoal? Então vou ficando por aqui. Quem gostar aí dá like, compartilha, divulgue o canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!